Oi, irmãzinhas, irmãozinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu espero que sim. Que estejam todos bem, com a graça de Deus, nosso Pai. Eu sou a Leide Helena. Eu fiz uma chamada agora à tarde para vocês, a princípio de fazermos uma live. Mas hoje é sábado, gente. Hoje eu tenho que dormir. Hoje é minha noite de dormir com a minha mãe. Eu tô até com a minha malinha pronta ali. Vou gravar o vídeo para vocês. Vou deixar subindo no YouTube. E eu tô partindo para casa... Iago! E eu tô partindo para casa da mamãe. Por que eu quis falar para vocês sobre reencarnação? Sobre as minhas encarnações passadas, né? Sobre as minhas... Iago, não é possível, gente do céu. Esse cantinho aqui tem um mistério, né, Iago? Porque aí eu sentar aqui, você se achega. Oxi. Pestinha. Oh, amor da minha vida. Então, E é um tema que eu já queria ter vindo falar com vocês, mas eu não sabia se eu podia, se eu devia. Então eu resolvi pedir permissão e o Pai Benedito me deu essa permissão. Eu durante muito tempo fiquei indignada, eu não aceitava a minha vida, eu não aceitava os meus problemas. Eu falava, poxa, eu trabalho tanto, eu sempre me dediquei. Sempre, desde novinha, trabalhando no centro, na assistência do centro. E por que tanta coisa acontecendo comigo? Conheci meu marido, no começo eu não queria namorar com ele de jeito nenhum. Nós trabalhávamos juntos na toalha São Carlos, né, na tecelagem São Carlos. Ele mandava bilhetinho, ele ficava me esperando no portão. Saía da escola que eu estudava à noite, saía da escola, estava no portão da escola me esperando. Mas eu não queria namorar ele. Não, ai, falava, meu Deus do céu. Mas aí acabou que rolou. Nós namoramos 4 anos e meio. Foi um período muito bom. Apesar dos... Cada pouco ele estava namorando uma diferente, ele saía com uma diferente. Mas falava, quando a gente casar, vai melhorar. Casou, não melhorou. Nós trouxemos os sobrinhos dele para minha casa. E criamos. Eu não engravidava de maneira nenhuma, eu não engravidava. Fiz uma série de tratamentos para engravidar. E eu não engravidava de maneira nenhuma. Até que em 85... eu desisti, eu falei, eu não vou mais fazer nada. Eu engravidei. Foi uma gravidez difícil, eu fui internada 3 vezes durante a minha gravidez. Eu passei a minha gravidez inteira deitada com um travesseiro na bacia, com as minhas pernas para cima. Eu ficava até as costas na cama, a outra parte do meu corpo, do bumbum para baixo, ficava para cima. Deu a época do meu filho nascer, meu filho não nasceu. Estava previsto para ele nascer do dia 21 ao dia 29 de março. Ele não nasceu. Logo depois do meu aniversário, do dia 6 de abril, eu sentia escorrer um líquido pela minha perna. Eu falei, não, isso não é normal. Aí fui ao médico. Na verdade eu só consegui consulta para o dia 14 de abril. O médico me examinou e já me encaminhou direto para o hospital, porque eu não tinha mais líquido na minha bolsa. De lá eu fui direto para o hospital. Eu passei pelo médico às 8 da manhã, às 10 para as 9, meu filho nasceu de cesariana. Nasceu com uma série de problemas. Eu tinha ele pequenininho para cuidar e os 2 sobrinhos, e eu trabalhava. Foi bem complicado.
Mas passamos um bom tempo juntos, meus sobrinhos foram embora. A mãe deles, graças a Deus, né, melhorou de vida e pôde levá-los. E a partir do momento que o meu filho nasceu, as coisas se complicaram muito. Meu marido saía para a chácara na sexta-feira, só voltava no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã. Eles não conversavam muito, eles não se davam bem. Era um clima muito estranho entre eles. Um dia, conversando com um cliente nosso, o Dr. Lincoln, ele falou para mim: por que você não faz regressão? Para tirar essa dúvida, para saber o que está acontecendo. Falei para ele: é porque eu tenho medo. Não sei o que eu vou encontrar lá. Ele falou: bom, só te digo uma coisa. É muito necessário que após ou durante as sessões de regressão você tenha o acompanhamento de um psicólogo. Principalmente depois. A esperta que não deu atenção. Eu sempre fui do seguinte pensamento: eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz. Porque se eu não fizer, eu vou ficar sempre pensando: putz, como é que será, né? Bom, conclusão. Em 96, eu fiz as regressões com o Dr. Lincoln a primeira vez. Cheguei, um consultório dele muito bonito. Entrei na sala, ele colocou um incenso, me deitou no sofá, uma musiquinha. Eu falei: eu vou dormir aqui, né? Mas não. Logo em seguida eu estava em sono profundo e eu me vi como um homem de mais ou menos uns 35, 36 anos, deitado numa cama, tossindo muito. Depois eu já me vi de novo trabalhando, esse mesmo homem. Como que funciona a regressão? Nós vamos vendo as nossas vidas de trás para frente, tá? Ou seja, de quando eu sou velha, eu vou indo. Na verdade, antes de chegar nessa minha vida anterior, eu fui voltando para trás nessa existência. Eu me vi até bebezinha. Vi o meu nascimento. Bom, eu me vi nessa cama passando mal. Depois eu me vi trabalhando, um homem calado, sério. Nessa reencarnação que eu tive nessa vida, que eu reencarnei como homem. Eu não gostava das mulheres, eu desprezava as mulheres. Eu era um homem calado, quieto, não tinha amigos. Trabalhava no campo, porque eu me via arando a terra com a enxada, né? Cutucando a terra com a enxada. E nessa vida eu desencarnei com 36 anos de idade. Não tinha amigos, era uma vida isolada. Não gostava das mulheres, eu não, nem mesmo das minhas irmãs que estavam em casa e da minha mãe, eu evitava conversar com elas. Pelo que eu vi, eu era uma pessoa rude, uma pessoa sem instrução, uma pessoa amarga. Nessa vida eu fui uma pessoa assim muito amarga. E já me vi novamente numa cama de novo, com muito sangue nas minhas pernas, em torno dos 40 e poucos anos de idade. Crianças à minha volta, desde adolescentes até criança de 5, 6 anos, chorando. Ali era o meu desencarne. E aí eu fui regredindo. E aí veio o auge da história. Nessa vida, eu tive 8 filhos. O meu filho nessa vida era o meu filho mais velho.
eu era prostituta, num prostíbulo da minha irmã, que hoje é uma pessoa que convive comigo o dia inteiro, nós estamos juntas a vida inteira, né? Desde muito novinha ela é irmã do meu marido. Trabalha comigo no escritório há 22 anos. Madrinha do meu filho. Nessa vida que eu vou relatar para vocês, ela era minha irmã. Uma mulher poderosa, dona de um bordel muito chique. E eu era uma das suas prostitutas. Trabalhava a noite toda. Depois que terminava o expediente, eu ia para o fundo. Num quartinho que ficava no fundo, os meus 8 filhos me esperavam lá, dormindo, porque já era quase de manhã. Aí eu dormia praticamente o dia todo. Meus filhos ficavam jogados. Meus filhos eram cuidados por um, por outro. Eu, quando não estava dormindo, eu estava bebendo. Eu estava cuidando de mim. E tinha um homem que ele era o amor da minha vida. Ele aparecia, mas ele era casado, pai de 3 dos meus filhos. Era o meu marido nessa vida atual. E um dia ele chega e fala para mim que ele não vai mais me procurar, que a mulher dele tinha descoberto, e para o bem da família e do casamento ele não voltaria mais ali. Eu fiquei muito revoltada, parti para cima dele, ele me bateu. Nisso, o meu filho mais velho chegou e o esfaqueou e o matou. E nessa vida eles voltaram pai e filhos, e eu no meio dos dois. Com o tempo, eu fui me acabando. Na época, ninguém entendia o que acontecia, e eu comecei a sangrar muito. Eu tinha uma endometriose muito grande, eu tive uma endometriose muito grande, o que me levou à morte por anemia. Por isso, meu desencarne em cima de uma cama, muito sangue, os meus filhos em volta. Meu filho mais velho preso por ter matado o meu amante. É aí que eu venho falar para vocês por que eu estou contando isso para vocês. Depois disso eu entrei numa outra vida, que eu era uma negra escrava. Mas o principal é explicar para vocês porque quantas vezes eu já ouvi de irmãzinhas seguidoras do nosso canal. Como eu sempre venho, eu abro meu coração, eu falo de mim para vocês e vem sempre o questionamento. Mas, Lady Helena, suas entidades não te ajudam? Oh, gente, como me ajudam? E foi graças a essa regressão que eu entendi muita coisa. E entrei em parafuso também, porque eu não quis um acompanhamento médico, eu achei que eu não ia precisar daquilo. Foram anos muito difíceis. E é por isso que eu venho aqui dizer para vocês, fiquem com a lei do esquecimento, é muito melhor. Aceitem a vida que vocês têm, a vida que vocês assumiram o compromisso de viver. Eu desprezei os meus filhos, largava os meus filhos a Deus dará. Acho até que eu nem gostava dos meus filhos. É como se eles, na época, eles atravancassem a minha vida. Como se eu quisesse coisas mais altas para mim, os meus filhos me impediam de galgar degraus. Olha que ignorância, né? Essa era a Lady Helena, de 100 anos, 100 e poucos anos atrás. Acho que mais, uns 200 anos,
porque nós usávamos aquelas roupas, era na Espanha, aquelas roupas longas, eu tinha um cabelão preto comprido. Muitas vezes a gente questiona Deus, a gente acha que Deus não gosta da gente, a gente acha que não merece passar pelo que está passando, a gente acha que a gente nunca fez nada de errado. A reencarnação, o karma, não é um castigo, gente. O karma é uma chance que Deus nos dá de reparar erros passados, que nós não lembramos. Porque se a gente lembra de uma coisa, é fácil fazer a coisa certa. A gente vai fazer por obrigação. Ah, eu vou fazer porque senão eu vou... Não. Por isso nós estamos aqui graças à lei da reencarnação, que é a lei do esquecimento, que é a lei do karma. Terceira lei de Newton, causa e efeito. Cada ação vai gerar uma reação. Meu filho, durante muito tempo, vivemos na mesma casa, os três. Ele passava de 10, 15, 20 dias sem conversar com o pai. Na hora de ir comer, eu comia na mesa com o Carlos, ele vinha comer no sofá. Se o Carlos vinha para a sala que estava passando alguma coisa interessante na televisão, ele sentava na mesa comigo. Foram anos assim, anos. Quando meu marido faleceu, fazia quase 2 anos que eles não se falavam. Trabalhávamos juntos no escritório. Eu, a maior parte do tempo, eu ficava fora, então estudando os processos. Os dois trabalhavam juntos no escritório. Só falavam coisa de trabalho e assim, estritamente necessário. E aí o pai faleceu. E no enterro do pai, era a pessoa mais desolada que existia no mundo. Eu chorava. Na época ele namorava uma moça que se chamava Juliana. E eu lá dentro, do lado do caixão, e ele lá fora do velório. Lá de dentro nós ouvíamos o Cris chorar. E até hoje ele fala para mim: meu pai morreu e eu não pedi perdão pro meu pai, mãe. Então, gente, o principal motivo de eu ter vindo aqui, infelizmente eu não pude fazer a live, porque na live vocês fariam perguntas e eu responderia, é que eu vou ter mesmo que dormir com a mamãe. A mamãe também era minha mãe na outra vida. Era uma das pessoas que mais se dedicava aos meus filhos. Então, devemos sim agradecer a Deus pelos nossos karmas e fazer de tudo para superá-los, para vencê-los aqui, para que não tenhamos que voltar e passar por tudo outra vez. Peçam a Deus força, orem muito, coloquem em Deus a sua fé, a tua crença sempre à frente de cada coisa que você vá fazer. Não é fácil? Não, não é fácil. E eu sei que nós ainda vamos voltar. Quer dizer, eu tenho a intuição de que nós vamos voltar os três juntos novamente, porque muita coisa ficou para ser cumprida. Muita coisa. Meu marido não teve tempo. Meu filho não venceu o orgulho. E eu mesmo sabendo de tudo, não consegui interferir. O que eu estou contando aqui para vocês, eu não contei para eles. Porque eu tinha medo de qual seria a reação do meu marido se soubesse que numa vida anterior ele tinha sido
morto pelo próprio filho nessa vida. Talvez por ignorância eu não tenha falado, por medo, porque talvez se eu tivesse falado, ambos tivessem chance de se entender. Depois da morte do meu marido, meu filho descambou, bebida, álcool pesado, drogas ilícitas. Foram anos, gente, foram 5 anos que eu não sabia muitas vezes onde o meu filho estava. Rezando para que Deus trouxesse o meu filho vivo para casa, independente de como ele voltasse, mas que ele voltasse. Até que agora no começo do ano eu tentei interná-lo, ele falou, não faz isso, mãe, porque eu vou fugir. Aí ele entrou na internet, pesquisou e ele foi para Dubai, ele ficou 102 dias em Dubai. E graças a Deus. Lá tudo é proibido. Ele voltou uma bênção de Deus. Voltou trabalhando. Não bebe mais. Nem cigarro, ele fuma, nada. Graças a Deus. Mas foi preciso um chacoalhão. Ele se afastar de tudo. Principalmente de mim. Sair debaixo da barra das minhas saias. Para ele poder crescer, para ele poder se curar. Temos medo de uma recaída, tanto ele quanto eu, porque nós sabemos que isso é possível. É possível. Mas eu tenho muita fé em Deus. Ele está firme lá no terreiro, ele está trabalhando, ele já está na assistência do terreiro, ele está ajudando, ele está se desenvolvendo. Ele não vê a hora de ir para o terreiro. Às vezes eu não posso ir por causa da mamãe. Ele não perde um dia. De quando ele veio de Dubai, ele não perdeu um dia sequer de ir para o terreiro. Eu já perdi vários, ele não perdeu nenhum. Ele está entendendo que o karma dele também existe. E ele vai ter que se virar no avesso para conseguir se manter firme. Eu não sei ainda o que me espera aí pela frente. Não sei mesmo. Mas de uma coisa vocês podem estar certos. O que vier, eu boto Deus, minha Nossa Senhora da Aparecida, os meus guias, as minhas entidades na minha frente e falo, vamos. Tem que ser feito? Vamos fazer. Tenho que passar por isso? Vou passar por isso. Em 2017, dia 9 de dezembro de 2017, eu estava tão transtornada, não achava o meu filho. Eu estava voltando da chácara, numa curva fechada que tem. Bem na curva, eu acelerei, pisei no freio, o carro rodou, capotou. Eu não morri, mas fiquei com sequela na minha perna. Perdi um carro que nem tinha acabado de pagar. E Deus me permitiu continuar viva, porque eu tinha uma missão, que era cuidar do meu filho. O que naquela vida lá atrás eu não fazia, eu não fiz. E eu quase errei de novo, quase fraquejei de novo. Eu que sempre condenei o suicídio, eu tentei o suicídio. E eu agradeço cada minuto da minha vida depois disso. Eu agradeço a Deus por não ter permitido que eu realizasse o meu intento. É muito difícil, gente. Vocês sabem como é difícil cumprir um karma. Vocês sabem como é difícil tocar a vida em frente. Mas não desistam. Nunca desista. Porque com certeza, se nós conseguirmos realizar pelo menos metade do que nós nos propusemos a realizar nessa vida, se nós conseguirmos superar
pelo menos 50% do que nós viemos para superar, para resgatar e para receber. Sim, porque também nós temos o que receber dos nossos desafetos. Se pelo menos 50% nós conseguirmos resolver, creiam que a nossa próxima existência vai ser bem melhor do que essa. Eu queria poder ficar mais tempo, queria poder conversar mais tempo com vocês, falar sobre a encarnação, sobre a reencarnação, sobre os karmas, falar para vocês sobre o suicídio. Eita, que depois que eu fiz isso, eu passei a estudar muito, passei a pesquisar o suicídio, o que nos leva, na maioria das vezes, é uma tristeza muito grande. Gente, a gente não quer morrer, não. A gente só quer que aquela situação melhore, se afaste da gente. Só que o que a gente não sabe é o que nos espera lá do outro lado. É bem mais difícil, bem mais triste, bem mais complicado. Eu falei demais, né, gente? Tô morrendo de sede aqui. Bom, eu com coisa aqui na mão, até tá funcionando o negocinho, o Juninho consertou pra mim. Mas eu não tinha lugar pra pôr ele, vocês não iam me ouvir. Bom, então, gente, acho que é mais ou menos isso. Procurem ver à sua volta as coisas que acontecem às suas voltas. As coisas que parecem estranhas e que têm a tendência de se repetirem. Pode ter certeza que tem alguma coisa a ver com suas vidas passadas. Pode ter certeza. O fato de eu não engravidar, o fato de eu ter tido uma gravidez tão difícil, o fato de eu quase ter perdido meu filho, tudo isso tem a ver com o que eu fui lá atrás, com a maneira como eu encarei a maternidade naquela vida lá atrás. E nessa vida eu queria tanto um filho, e ele não vinha para mim. E quando veio era um desafeto do meu marido, e o meu marido um desafeto dele. Hoje, mais do que nunca, eu posso estar fazendo o que eu estiver fazendo. Eu largo tudo para atender o meu filho, para cuidar do meu filho. E eu agradeço a Deus a chance que Ele me deu de poder ser mãe dele nessa vida. Mãe de verdade. Mãe de verdade. Porque mesmo eu tendo abandonado ele, mesmo eu tendo abandonado os irmãos numa outra vida, ele se tornou um assassino, ele matou um homem para me defender. Pelo simples fato de eu ser mãe dele. A vida é cheia de surpresas. Quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Dentro de mim mora um anjo que tem a boca pintada, que tem as unhas pintadas, que passa horas a fio no espelho de um toucador. Dentro de mim mora um anjo que me sufoca de amor. Só nós sabemos como é o anjo que mora dentro da gente. Então, mostre esse anjo para as outras pessoas também. Peça ajuda. Peça ajuda para cumprir o teu karma. Peça ajuda para sair dessa tristeza. Não fique sozinha. Não fique sozinho. Compartilhe com as pessoas a sua alegria,
a sua tristeza. Isso não significa que você vai sair falando para todo mundo da tua vida, disso, daquilo. Não. Procure ajuda, mas com a pessoa certa. Dr. Lincoln me ajudou de uma certa maneira. Talvez até tivesse me ajudado mais se eu não tivesse parado. Fiz 4 sessões apenas. Eu não quis mais continuar. Eu tinha medo do que eu ainda veria lá para frente ainda. Se eu já tinha sido tão cruel numa existência, imagina lá para trás que eu não deveria ter feito, né? Então eu não quis dar sequência. Eu achei melhor deixar a vida correr, as coisas acontecerem do jeito certo delas. Mas peça ajuda. Espero que eu tenha falado um pouquinho de mim e que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo. E agora eu vou cuidar da minha princesa velhinha. Beijos. Fiquem todos com Deus.